Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos aí na metade do mês de junho. O inverno está chegando. E nós aqui estamos com o nosso programa, trazendo sempre novidades para vocês, nossos comentaristas, nossos espaços fixos, né? Que tem trazido conteúdo, trazido informação para todos os nossos telespectadores aqui na região metropolitana, como também no litoral. E, claro, na internet para o mundo todo. Bom, nosso espaço inicial do programa, tradicionalmente, é conversando sobre contabilidade. Giovanni D'Agostino, prazer em tê-lo aqui novamente no programa, né? Nesse nosso espaço que está consolidado, né, Giovanni? Muito bem, Silvio Lopes. Dando repercussão. Novamente, uma imensa satisfação participar do seu programa. Eu trouxe um tema hoje, um tema que trata do empreendedorismo. Atualíssimo, né? É um instrumento societário que, de certa forma, dinamiza as atividades empresariais e que eu presumo que ele não seja tão explorado quanto deveria ser. Trata-se das sociedades em conta de participação. O que é isso? A sociedade em conta de participação, ele está previsto no Código Civil, nos artigos 991 a 996. É um tipo societário no qual ele é constituído de dois tipos de sócios. O sócio participante, que via de regra é o sócio capitalista, e o sócio ostensivo, que é aquele que gere o negócio. Então, normalmente, o sócio ostensivo é uma empresa. Então, vamos imaginar que o senhor queira empreender em determinada atividade, né, um determinado empreendimento, só que o senhor não quer constituir uma empresa. O senhor tem lá um capital, eu tenho uma empresa, né, que uma empresa especializada em determinado ramo de atividade lá, e o senhor tem interesse em aplicar o seu recurso no capital para determinado empreendimento. Então, o senhor vai me procurar, a gente vai firmar um contrato de sociedade em conta de participação. Então, nesse contrato, o senhor entra como sócio participante, sócio capitalista, eu como sócio ostensivo, e nós vamos fazer um empreendimento, vamos fazer a construção de um prédio, não é? Então, nós vamos firmar um contrato social. Esse contrato social não precisa ser registrado na junta comercial e o senhor não vai ter responsabilidade nenhuma perante terceiros e perante o governo decorrente dessa atividade. Porque as responsabilidades são exclusivas do sócio ostensivo, que no caso, nesse nosso exemplo, é a minha empresa. Uma outra questão que envolve a sociedade em conta de participação é que esse contrato que nós vamos firmar, o sócio ostensivo encaminha para a Receita Federal. A Receita Federal concede um CNPJ, um cadastro da Receita Federal, e esse empreendimento vai ter, então, de certa forma, uma individualidade tributária, vai recolher os impostos, segregado do sócio ostensivo, muito embora o sócio ostensivo seja responsável, vai manter contabilidade segregada, não é? E ao final do empreendimento, ou até mesmo ao longo do empreendimento, os lucros verificados no balanço contábil especialmente levantado, os lucros contábeis serão distribuídos isentos do imposto de renda para o respectivo beneficiário, né? Então, o senhor aplica o capital, o senhor, no caso o sócio participante aplica capital, o ostensivo aplica em tese capital e também aplica trabalho e gerencia esse empreendimento. O empreendimento gera lucro, o lucro é distribuído para os sócios sem tributação do imposto de renda. Por quê? Porque a tributação desse empreendimento já ocorreu através da SCP. Então, esse é um instrumento importante para fomentar os negócios. E ao final do empreendimento, então, liquida-se essa sociedade, não é? E e dá baixa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica na Receita Federal. O governo atual, Giovanni, está fazendo assim um projeto, tem um projeto aí que eu acho que está sendo estudado na Câmara, para dar liberdade econômica, né? Tirando taxas, facilitando a vida dos empresários, aqueles que querem empreender. E nós sabemos, isso é importante, que hoje no nível de desemprego que nós temos, tem muitas pessoas que não estão mais empregadas, mas agora querem se tornar empreendedoras. Facilita isso, né? Sim, facilita. Veja bem, o Estado, o governo, ele não produz os bens e os serviços, né?
Ele não gera riqueza. Ele vive do produto de riqueza da iniciativa privada. A iniciativa privada é quem efetivamente produz as riquezas e, inclusive, gera as riquezas que o Estado necessita para prestar serviço para a sociedade. Para se manter. Que em tese seria, né, deveria ser mais concentrado na saúde, na educação, na segurança, né? E aquelas questões estruturais que se precisa para se manter o Estado, como a justiça, não é? Os órgãos independentes, né? Então, eu acho que o Estado tem que efetivamente contemplar para as pessoas, não é? Contemplar, proporcionar simplificação para a abertura dos negócios, não é? E o Estado tem que se adequar ao tamanho que a sociedade consegue suportar. Ele tem que criar um ambiente empreendedor, que é o que está faltando no país, não é isso? Um ambiente empreendedor. Bom, quem quiser ter mais detalhes sobre isso, Giovanni, eu acho importante esse assunto que tu trouxeste. Como é que faz o contato contigo? Entra em contato comigo, o meu e-mail giovanni@dagostin.com.br, pode telefonar para o nosso escritório, é 51 32 3228 4500. Conversa comigo lá, nós daremos o suporte necessário para esses tipos de empreendimentos aí, para que se adequem à necessidade do empresário. Com certeza. Parabéns, que eu acho uma coisa importante, inclusive divulgar isso aí, né? Porque isso também ajuda a criar um clima de otimismo, de empreendedorismo, que é o que nós precisamos no Brasil. Nós temos que deixar o Estado de lado, menos Estado e mais iniciativa privada. Obrigado, Giovanni, pela tua presença aqui. Muito obrigado, até a próxima. Então, está nesse espaço conversando sobre contabilidade. Olá! As qualidades morais e éticas das personalidades marcantes são possivelmente de maior significação para uma geração e para o curso dos registros históricos do que as realizações puramente intelectuais. Assinado Albert Einstein. Bem atual, não acham? O cientista foi talvez o maior de todos eles e o que colocou a ciência sob suspeita diante do poder de Deus. Sim, Einstein se dobrou para as evidências bíblicas destacadas no livro dos livros pelos profetas. Para ele, devemos agir sempre com ética e moralmente justificados diante dos homens para agradar a Deus. Einstein era tudo ao mesmo tempo. Para ele, o valor de um homem deveria ser avaliado pelo que ele dá e não pelo que ele é capaz de receber. Tal como disse Jesus, dai e dar-se-vos-á. Se assim fizermos, seremos felizes e mudaremos o mundo. Acredite. E boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, nossa economia e desenvolvimento aqui para Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Nardon Inazzi, auditores e consultores. Nardon Inazzi, mais de 50 anos construindo resultados e tendo a credibilidade para seus clientes. Cooperpua, crédito cooperativo para municipários. A sede própria da Cooperpua ali na Alberto Bins, 325, nono andar. O telefone aí, o telefone da Cooperpua, 3284-2600. Importante para você que é funcionário público municipal, empréstimos aos associados e consultoria jurídica gratuita. E a IES com manutenção predial, executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça contato e contrato
com a manutenção global. 3276-3945. Aliás, prédios, sejam residenciais ou comerciais, precisam, de maneira muito permanente até, né, de uma manutenção para que fique bonito, pintura, a questão hidráulica, eletricidade, tudo isso aí é importante. Então, a IES Manutenção Predial está aí às ordens para vocês. Vilmar Govinatsky, e aí, tá chegando frio? Chegando friozinho, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. O bom dia é muito legal pelo seguinte, porque o bom dia vale para todo dia. O dia tem 24 horas, então dá um bom dia geral, não é? E com bastante animação. 12 graus hoje de manhã, a temperatura boa, né, Silvio? Pra gente tomar um banho quente e sair à rua. O frio é bom quando ele não é acompanhado de chuva e vento, né? Mas sabe que eu já estou prevendo o seguinte, agora nós temos uma convidada aqui que vai me ajudar nisso. Quando o Grêmio for agora tetracampeão da América, eu vou fazer um evento grande. Então já tem uma empresa para elaborar esse evento todo. E estamos recebendo a Márcia, né? Márcia Barcelos, que é da Bartô Eventos, Relações Públicas. Bartô, Márcia, prazer em tê-la aqui no programa, Márcia. Prazer. Bartô Eventos, faz tudo que evento, até foi a festa de futebol também ou não? Vamos pensar, né? Vamos pensar. Ainda não entramos nesse ramo, mas pelo Grêmio, né? Já vi que é gremista, viu? Podemos, mas também faremos do Inter, não tem problema nenhum. Ainda não entramos nesse espaço, mas né, a Bartô Eventos atua com eventos sociais. Né? Sim, então, antes de tudo, bom dia Silvio, bom dia Vilmar, bom dia a todos que nos assistem, né? E nós trabalhamos, então, nessa área de eventos sociais, né? Com foco em casamentos, 15 anos e recepções de formatura. Então, a Bartô atua neste segmento. Viu, Vilmar? Então. Coisas importantes, né? O casamento ainda está em alto o casamento hoje? Sim, o descasamento eu sei que está crescendo agora, o casamento... O casamento também né? Né? Há vários tipos de casamentos, inclusive em função dos credos, das religiões, né? Mas realmente é um mercado que movimenta muito, né? Tem um excelente movimento, as cifras são expressivas, né? Porque envolve muitos serviços e muitas pessoas, né? Interessante, né? Porque a Constituição da Família ainda continua presente, né? A questão da célula maior, não é, que nós temos na sociedade é a Constituição da Família. E dentro deste também nicho, vamos dizer assim, temos as formaturas e os aniversários de 15 anos. Isso. Também tem bastante procura? Tem. Assim, o casamento, 15 anos e formaturas, né? São ritos de passagem. São ritos de passagem. E as pessoas querem celebrar esses momentos, né? Então... talvez porque é o seguinte, que formatura, tecnicamente, é chamada de colação de grau, né? Isso, é porque uma universidade outorga o título, né? De bacharel, enfim, de licenciatura. O título é a outorga na solenidade de colação de grau. Então, essa é a nomenclatura correta. Mas, usualmente, se fala formatura. Ficou de domínio público formatura, né? Que é a palavra mais comum usada, né? E aí, quando entra essa questão da promoção do evento, entra não só a questão da solenidade, dos preparativos, mas todo aquele trabalho que tem por trás, que é de convites também, toda essa questão de placas de celebração, tudo isso vocês fazem também, Sim. Márcia? Então, o casamento há os dois momentos, porque tem o momento religioso e a recepção, Sim. né? Os 15 anos, a própria festa já está o rito de passagem ali. E as formaturas, então, nós temos a solenidade, né, na universidade e depois a recepção. Então, no casamento, nós atuamos nos dois momentos, assim como nos 15 anos. E nas formaturas, a gente atua na recepção, né? Porque nas universidades existem as produtoras que fazem, enfim, todo aquele ritual, né? Mas nós atuamos, então, nestes momentos, né? E para que aconteça aquele dia tão esperado, tão importante na vida do formando, na vida da jovem de 15 anos, na vida do casal, existe todo um planejamento, né? E aí é onde entram os assessores de eventos ou assessores de casamento, enfim, às vezes há nichos específicos, né? Para todo o planejamento, para que naquele dia, naqueles minutos de celebração pessoal, de celebração com a família, tudo saia conforme a expectativa do cliente. É que vai ser um dia maravilhoso, um dia para ser lembrado para a vida toda. Agora, tem uma coisa, né? Nós sabemos que
Eu não vou dizer que casamento é loteria, não é loteria, é questão de comportamento, é questão de afinidade do casal, é questão de compromisso, de comprometimento, enfim. Mas nós sabemos aí que tem muitos casamentos que são prometidos e tal, não realizados. Por exemplo, vocês já tiveram experiência com algum casamento que tenha contratado vocês e ao longo desse... É quase um ano de preparação, tudo essa coisa. Ao longo desse tempo, os caras, olha, não vamos casar mais? Felizmente ainda não aconteceu isso, né? Mas é uma coisa que eu já vi, tem muitas coisas que acontecem. Nós temos que estar preparados para essa situação, né? E lógico, existe um contrato, né? Tudo é feito claro. Contrato, tudo, né? Para a realização tem que casar agora, está no contrato. Então existem tudo previsto, caso não aconteça. Não pode fugir, tem que casar agora. Como é que nós realizamos, né? Mas, felizmente, ainda não tivemos isso. Não houve desistência em nenhum desses 3 segmentos, né? Todos se realizaram. Houve, assim, uma troca de data, mas não a desistência da Márcia, pela experiência realização. que tu tem de casamento, por exemplo, assim, eu quando casei, eu tinha 1 ano e meio, 2 anos máximo de namoro. Sim. Qual é hoje o tempo, assim, porque tem gente que demora 10, 12 anos de namoro e depois vai casar, outros, né, conhecem 1 mês, 2 meses, já vai casar. Qual é a tua experiência nessa questão de tempo de namoro para o casamento? É muito relativo. É? É, muito relativo. A média são 2 anos e meio, 3. Assim como nós já realizamos recepções de casamento, foi até um casal que já estava casado, com filhos já grandes, né, de 20... que seria quase uma renovação de votos, mas eles optaram por fazer a cerimônia religiosa e depois fazer a recepção aos seus familiares. Agora, então, aí já teríamos 20 e tantos anos. Eu conheço um cara que há 15 anos está enrolando a noiva. O cara é noivo há 15 anos, meu. Tem que fazer um contrato, tem que dar um jeito. Esse eu tenho que fazer um contrato sério. Agora, falar contigo até para nós financiar esse... Vamos fazer um contrato. O cara tem que casar de uma vez, né? Está enrolando a coitada da mulher. Márcia, já que o foco está sendo... 15 anos é 15 anos, a idade é essa, acabou, né? Formatura tem uma faixa etária também que oscila um pouco, mas a maioria geralmente são jovens, né? Mas no casamento, a faixa etária está modificando? Tem alguma relativização ao longo do tempo? Porque antigamente as pessoas casavam bem mais jovens. Sim. E agora, ao que me parece, a faixa etária está aumentando um pouquinho mais. Em torno de 28, 30, Na 30 faixa dos e 30 pouco. anos. Sim, Isso foi uma mudança cultural, né? Exato. Então, tem uma série de fatores, né? Se a gente for avaliar a questão da mulher, a entrada da mulher no mercado de trabalho, uma série de coisas, né? Que enfim, fez essa alteração da faixa etária. Mas é em torno de 30 e poucos, 25. Tem casais jovens. Lembrando aquela musiquinha que tínhamos antigamente, não confie em ninguém com mais de 30 anos, então não case com mais de 30 anos. É verdade. É verdade. Eu casei com 24, viu? Ela confiava muito. Hoje em dia Não, eu já passei dos 30, já tinha passado dos 30. Mas essa questão, Márcia, é a seguinte, o casamento, quer dizer, eu sou cristão, tu também é cristã. Sim. Cristão é de fato, efetivo, Isso. né? Cristão é aquele que vive o cristianismo bíblico do cristianismo primitivo. Isso. Digamos assim, hoje as igrejas evangélicas, elas estão fazendo um trabalho extraordinário. Eu cito isso porque também sou evangélico. Da reconstituição da família, quer dizer, a pregação para a reconstituição da família. E é uma das igrejas dessa, a Igreja Universal, está fazendo casamentos. É uma coisa fantástica, mais de 10 mil casamentos, pelo que eu sei, esse ano eu li uma matéria sobre isso. Quer dizer, isso aí também está motivando, o Brasil está se tornando de católico para evangélico. Isso, como é que tu vê, como é essa mudança, digamos, da mentalidade religiosa do país? E, sobretudo, o reflexo no casamento, como uma instituição sagrada. Claro, como cristã, vejo de forma positiva essa constituição, né? As pessoas refletirem dessa importância, né? De chegarem ao altar, né? De terem essa bênção religiosa e depois de fazer, enfim, essa celebração. Inclusive, né? Casamentos coletivos, também eu já realizei alguns, né? Coletivos, né? E realmente é um momento ímpar, né? Independente do formato, né? Seja coletivo ou seja individual, né? O importante é essa visão do retorno a essa família, a constituição dessa família. Independente do tempo, como nós falamos agora, de namoro, mas o desejo das pessoas quererem constituir... Formar uma família. Com ou sem filhos, porque também existe hoje essa discussão. Casais não querem ou não. Mas a questão de marido e mulher, homem e mulher, isso é muito importante. E
e outras também formas de relacionamentos que existem. Mas uma curiosidade, Márcia, porque há muitas desconstituições também e reconstituições de famílias. Sim. Há muitos casamentos de pessoas divorciadas? Sim. Tem bastante. Sim. Interessante. Na Universal existe, né? Na Católica existe algumas restrições, sim, enfim, que são necessárias, né? Então a gente tem que ver em cada religião como é possível fazer. Mas vocês fazem eventos independentes de ser casamento religioso, só no civil também acontece. Até porque hoje existe já, acho que há uns 10 anos, não saberia precisar bem, a figura do celebrante, né? Então não é digamos, o religioso daquela religião, né? O padre ou o pastor, enfim, né? O rabino. Existe a figura do celebrante, né? Que então ele realiza os casamentos, né? À semelhança, né? De como é em alguns espaços religiosos. E os casais, enfim, independente do credo, perante o celebrante, firmam a relação, né? Na realidade, eles firmam o compromisso. Moral, né? Ali. Exatamente, né? Na igreja firmam muito religioso. mais importante do que um papel escrito, na verdade, né? Esse compromisso ético, enfim, moral. Aí a questão do casal, né? É realmente aquilo que o casal define, qual é o seu objetivo, né? Aonde, enfim, querem realizar essa união, né? Isso é o importante. Nós estamos falando aqui, por exemplo, do casamento no civil, no altar, né? Mas também eu vi outro dia, atrás dos jornais publicaram, um grupo de noivos casando no cemitério. Quer dizer, eu vou morrer e não vou ver tudo nesse mundo, né? Pois é por isso que eu digo ver assim, como é que estão as coisas, né? Exatamente, a escolha do casal, né? Eles definem o espaço, enfim, como querem fazer, né? E as empresas, né, nós assessores, vamos atuar conforme o casal define. O Silvio levantou uma questão muito interessante, porque há essas excentricidades. Casal trocando alianças no fundo d'água, já vi gente, inclusive alpinistas, trocando alianças, coisas assim. No ar, né? No ar, balão, não sei o quê. Qual é o evento mais, assim, estranho, pitoresco, né? Que tu fizeste, Márcia? Bom, na realidade eu não fiz nenhum desses. Eu até o momento fizemos, né? Realizamos eventos tradicionais, vamos dizer assim, né? Esses realmente eu mais vi, né? Assisti, né? Do que realizei. Mas realmente tem os mais diversos, né? Em casamentos temáticos, casamentos na praia, né? Enfim, fazendas. As pessoas escolhem. A noiva está num trapiche lá, de repente o trapiche cai. Né? Então existem assim os mais diversos formatos, né? Mas, como eu estava dizendo, é um ritual, né? Esses 3 segmentos, e o casamento, ele tem um ritual, né? Perante alguém, né? Se diz sim, um ao outro diz sim, quero estar contigo. Até que a morte nos separe, né? E alguns ainda mudam, né? Enquanto o amor existir, bom, enfim, né? Esse ritual ainda existe. E há essas mudanças de frase, porque a frase tradicional é essa, né? Manter unido é que a morte nos separe, mas há essas mudanças de promessas? Com o celebrante, às vezes é possível tu fazer algum ajuste, alguma alteração. É interessante né? isso. Esse detalhe eu não conhecia. Em alguns... Até que o amor perdure. Até que o amor perdure. Que seja eterno enquanto dure. Não é digamos assim, o usual, mas... É possível, né? Os rituais vão sendo ajustados ao longo do tempo. Pelo que eu estou conhecendo a Márcia, que se você quer casar no cemitério, não contrate a Bartô, tá? Que a Márcia não vai te entrar lá, sou Satanás, né? Márcia, olha aqui, ó, o pessoal quer fazer contato naturalmente, eu tenho a certeza que depois desse programa aqui vai despertar muita atenção das pessoas. E o interesse, a Bartô, como é que faz o contato da Bartô? Então, nós temos o nosso telefone WhatsApp, o 995665225. Temos o Instagram, Bartô Eventos, com 2 S no final. E temos também o Facebook, Bartô Eventos. Então, nos encontram exatamente pelas mídias, né? E então nós vamos ajudar esse casal, né? Desde o início até o dia, com planejamento, orientando, estando junto com eles, né? Procurando realizar
esse sonho, como a gente falou no início. Nas É um dia formaturas e nos inesquecível. aniversários também, Nas toda a sequência, recepções, né? exatamente, de formatura, seja um formando, dois, às vezes fazem a festa, fazem conjunta. Na festa de 15 anos, nós já fizemos certo, também muito bem. festa de 15 anos com 2 pessoas. Então, nós procuramos atender o desejo desse cliente, o sonho desse cliente Realizar ser o sonho desse realizado. cliente. Muito Exatamente. bem. Aliás, bom, então já ficamos assim mais ou menos previamente acertados. Grêmio, tetracampeão da América, festa na Vamos outra fazer. semana. Certo? Com a Bartô, Esse é o direto com a desejo, Bartô. a realidade pode ser outra. Esse Pode Colorado ser aqui não- outra, claro. Márcia, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns pela Bartô, que aliás é da tua filha, né? Tua filha que é... Isso, a Camila Barcelos é a proprietária e eu atuo Tu é como RP relações e- públicas, isso, na Faz um empresa. lobbyzinho, faz um Exatamente, lobby. né? Ela é publicitária, Tá trabalha todas essas plataformas. Márcia, muito obrigado. Sucesso para ti, para tua filha e sucesso para a Bartô. E você que aí tem casamento, festa de 15 anos. Claro, o Colorado dificilmente vai usar esse Bartô, porque não tem razão Pode de usar, ser. pode usar. Mas também pode usar, né? Vice-campeão Claro. gaúcho. Nós somos enfim, imparciais como nesses vice-campeão gaúcho momentos, pode né? usar, Então tá, o rápido intervalo. Olha a tremedeira deles. O rápido intervalo, nosso Economia e Desenvolvimento volta já já. Fique aí. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Eu quero cumprimentar meu amigo Silvio Lopes, estou aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Estou lendo nos noticiários que mais de 1/4 dos CCs da Prefeitura Municipal ganham acima do teto que foi definido pelo prefeito Marquesan, que é de R$ 9.200 brutos. Mas o teto constitucional é de 17 mil, mais ou menos 17 mil, que é o que ganha o prefeito Marquesan. Mas ele definiu um teto e ninguém respeita, não é? Porque as pessoas, elas apelam sempre para o direito adquirido. Eu adquiri esse direito e aí vou para a justiça, e lá na justiça também tem um monte de juízes que também se prevalecem do direito adquirido e todo mundo fica ganhando acima do teto. Mas aqui em Porto Alegre não é só acima do teto definido pelo prefeito Marquesan. Tem gente acima do teto constitucional, não é? A matéria de hoje, a matéria que eu leio, não fala sobre isso, mas tem pessoas ganhando além do teto constitucional. Isso acontece também no Estado, e acontece muito no Estado. Eu conheço pessoas dentro do Estado que ganham cerca de R$80 mil, R$90 mil por mês. Lá na União também tem coisas assim, não é? Pessoas que vão além do teto constitucional. Eu falo isso porque eu acredito que enquanto nós não corrigirmos isto, enquanto não tiver realmente uma tacada muito certeira para poder discutir esse negócio do direito adquirido, o que é realmente o direito adquirido, não é? Se deixar pelo Supremo Tribunal Federal, não vai dar em nada, porque, afinal de contas, eles estão ganhando lá um monte também e se prevalecem do direito adquirido, não é? Não, olha, esse direito foi adquirido, nós ganhamos além do teto constitucional, mas temos direito, não é? Então, as coisas ficam assim. Nós precisamos fazer uma grande discussão a respeito do que é direito adquirido, e eu acredito que direito adquirido não pode ser aquele que estabelece
esse abismo enorme entre aquelas pessoas que ganham mais em nossa sociedade, funcionários públicos que estão aí na sua função ganhando muito mais do que deveriam ganhar, e o restante da população. O coitadinho lá que está ganhando R$1.000 por mês, porque afinal de contas o salário mínimo está aí por volta de R$1.000, e aí esse cara que não pode comprar praticamente nada para levar uma vida mais decente, e o cara lá que pode comprar tudo e sobra dinheiro ainda para ele ficar guardando, para mandar para o exterior e coisas assim. Eu acho que o presidente Bolsonaro, que tem mexido em tanta coisa importante, vai mexer também nisso. Por falar em Bolsonaro, eu quero registrar apenas que não concordei também, concordo com muitas coisas do presidente Bolsonaro, inclusive com essa despetização que era extremamente necessária, porque o pessoal do PT e o pessoal da esquerda estavam roubando, não o nosso país, a nossa sociedade. E a gente não podia permitir que isso continuasse. O Bolsonaro colocou um fim em tudo isso, mas não concordo com o problema da cadeirinha, não é? Eu acho que a cadeirinha ela tem que continuar sendo obrigatória, e ela é obrigatória, mas ela tem que ser penalizada se porventura o cara não está usando e a criança está lá solta, não é? Sem a cadeirinha. Isso eu acho que não pode acontecer. Essa eu acho que foi a grande falha naquele projeto da cadeirinha e da proteção à criança, não é? Os pontos na carteira, aquele que vai de 20 para 40, até pode ser, não é? Para inflações mais leves, mas esse negócio da cadeirinha, não. Esse negócio da cadeirinha eu acho que tem que ser bem visto para que realmente ele não passe, não é, no projeto que foi apresentado pelo presidente Bolsonaro lá no Congresso Nacional. Gente, muito obrigado. Eu falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Bem-vindos ao programa Economia e Desenvolvimento, bloco Meu Nome é Jorge. É muito prazeroso estar aqui com vocês e contar com a sua audiência. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, Turpax, agência de turismo, e Ponto das Cucas, que fica ali na RS 239, em Araricá, e também Noemi Aluguéis. Ele nasceu no dia 24 de julho de 1958. Nasceu em Piracanjuba, em Goiás. E hoje ele vive, ele mora e tem um cargo muito importante aqui em Porto Alegre. Ele foi vereador de 2000 a 2012, depois se tornou vice-prefeito na época Fortunati e hoje é deputado estadual. Deputado atuante, por isso que eu o trouxe aqui para entrevistá-lo. O nome dele é Sebastião Araújo Melo. De Araújo Melo. Sejas bem-vindo aqui, deputado Sebastião Melo. Olha, Jorge, que alegria. Eu estava dizendo para o Gustavo, na vinda para cá, que são daquelas entrevistas que a gente tem gosto de participar. E aqui eu quero fazer um depoimento em primeiro lugar. O Jorge, de entrevistado, virou entrevistador. Veja a competência. E dizer que é com muita alegria, porque tu tem um olhar muito especial para os que mais precisam, Jorge. Eu sempre acho que a maior obra de todos nós, vida pública, de quem tem espaço, né, em qualquer área e na comunicação delas, é inaugurar pessoas. Então, com alegria estou aqui. Tá? Nasci em Piracanjuba, sou goiano de nascimento, gaúcho de coração e Porto Alegre por adoção. Me honrou muito ter levado o meu livro Meu Nome é Jorge, a sua mãe. A mãe Maria José de Melo. Né? Sabe que... Autografado. Que hoje, geralmente, o povo tem uma visão dos políticos. E eu trouxe aqui, porque nunca me esqueço, e às vezes nós temos memória curta. Aquele dia que caiu o maior temporal na cidade de Porto Alegre. Estava lá ele, Sebastião Melo nas ruas, ajudando as equipes de resgate, saindo da sua casa para ajudar a população. E tu tens essa visão de ajudar a população e não estar representando aquele que votaste em ti, apenas de tribuna, mas nas comissões, nos projetos e nos requerimentos. Eu digo o seguinte, precisamos repensar o Banrisul e mais política de Estado? Veja bem, agora recentemente houve aí um pronunciamento seu
referente ao diretor, o presidente do Banrisul, ganhar mais de 100 mil reais. Estamos vivendo um Estado quebrado. De 10 anos para cá, 99 bilhões só na Previdência Pública. Prejuízo enorme. Sim. E não assume nenhum governo que tenha plano para o futuro do nosso Estado. Eu lhe pergunto, isso é um efeito cascata, realmente. Diretores, subsidiárias, que são várias. Sim. Né? Sim. Seus conselheiros. O que o deputado tem a dizer sobre isso? Jorge, primeiro, acho que tem duas coisas que têm matado o nosso país. Corrupção, de um lado, e ineficiência de gestão administrativa do outro. Né? Se tu olha para os estados brasileiros, tu vai ver obras inacabadas, dinheiro passando pelo ralo da corrupção, muito Brasília e pouco Brasil. Né? E as unidades federadas do Brasil, começando pelos municípios e chegando aos estados, que são onde as pessoas vivem, e as pessoas não vivem na União, não vivem nos estados, ela vive nos municípios, né? Esses cada vez têm menos recursos e mais demandas. Por quê? Porque o Congresso Nacional vai transferindo responsabilidade para os municípios e não acompanha o dinheiro para os municípios, não é? Não fiscaliza. Também. Né? E no caso do Rio Grande do Sul, se eu pudesse usar uma palavra, é o seguinte, o Rio Grande vai muito bem, Jorge. O Rio Grande tem inovação tecnológica, tem talento, tem boas universidades, tem 2 times campeões do mundo, que é o Grêmio Internacional, tem uma produção agrícola fantástica. Aliás, o campo tem sustentado a cidade nos últimos 20, 30 anos. Mas não tem administrador? Eu quero dizer o seguinte, o que vai mal é o poder público. O poder público, por a irresponsabilidade de séculos, de décadas, não, né? Podia dizer séculos, mas décadas, o Rio Grande, em 40 anos, 40 e poucos anos, em 37, ele gastou mais do que arrecadou. Então, não pode dar certo na tua casa, na minha, na televisão que tu administra, se tu passa a régua no final do mês, ou da semana, ou do ano, e sempre tu está gastando mais do que arrecadou. Então, isso aconteceu com o Rio Grande do Sul. E dentro desse contexto, eu enfrento a questão do Banrisul. O Banrisul é um banco público, majoritariamente, querido de todos os gaúchos e gaúchas, e tem aqui, entre tantos defensores, um defensor do Banrisul, porque eu acho que ele cumpre um papel social importante. Agora... Que teve mais de 11 milhões agora de lucro, né? Então, assim, agora, eu tenho um Estado que eu não pago o brigadiano em dia, eu não pago o professor em dia... Eu não pago o funcionalismo em dia. Eu não tenho dinheiro para tapar os buracos das estradas. A 118, que é uma via aqui na região metropolitana, está paralisada, podia dar outros exemplos. Nosso transporte metropolitano também. E aí é o seguinte, eu pego, hoje o presidente do Banrisul ganha 51 mil reais. Acho que é um bom salário. Bom, se vamos passar para 60, para 70, é discutível. Agora, eu pegar o salário do presidente do Banrisul e passar de 51 para 123 mil, elevar os diretores, que vêm abaixo do presidente, para quase 100 mil reais, e levar um efeito cascata para todas as superintendências, eu penso que, neste momento, não dá para fazer isso. Por quê? Porque se eu faço isso, eu estou dizendo assim, para alguns tem dinheiro, e para a maioria não tem. Quer dizer, as prateleiras das nossas farmácias públicas, na sua grande maioria, estão vazias, porque não tem dinheiro para comprar remédio. A fila do SUS, nós sabemos, e tu convive com isso como eu, pessoas que nos acessam para dizer, olha, eu estou aguardando 1 ano para uma cirurgia. Quer dizer, 2, 3 anos. Então, eu poderia dar inúmeros exemplos. Às vezes mais 1 ano para conseguir um especialista. Então, eu penso o seguinte, eu quero um diretor que ganhe bem? Quero. Eu quero um Banrisul que seja cada vez mais fortalecido, mas eu acho que, neste momento, o governo do Estado tem que ter muita sensibilidade, não aumentar os que jamais ganham, entendeu? Então, foi a minha manifestação repetida na tribuna da Assembleia, que teve muito eco, viu, Jorge? Muito eco. Eu já soube disso. É de dizer o seguinte, não votarei contra pelos nomes, eu acho que o governador foi eleito, ele tem o direito de escolher os seus diretores, ele tem legitimidade para isso. Agora, faltou transparência do governo do Estado quando não disse que estaria elevando mais de 100% o salário dos seus diretores. Agora, eu penso também, Jorge, que já que tu me dá essa oportunidade, dizer que os privilégios no Brasil são muito maiores do que isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem outros temas que eu também estou enfrentando, que são aqueles chamados auto-aumentos das carreiras jurídicas. Exato, eu ia falar sobre isso, porque o deputado propôs um debate através de requerimento, não foi isso? Em audiência pública. São decretos legislativos. Exato. Então, é assim, meu caro telespectador,
As carreiras jurídicas no Brasil, né, já há um bom tempo, elas vêm tentando se criar uma sistemática completamente aparteada, diferenciada de todas as demais carreiras. Então, a primeira resposta que precisa dar é o seguinte: pelo nosso regimento, pelo nosso regramento jurídico do Brasil, qualquer aumento, tu entendeu, de salário fora da inflação, que um governo ou com um tribunal ou com um Ministério Público queira fazer, uma defensoria, só pode ser feito através de lei. Então, eu insurgi, porque lá em 2014 criou-se o auxílio moradia. Aliás, foi antes, mas ele foi mais questionado em 2014, que é aquele auxílio que os juízes, que era só para aqueles que moravam em locais de difícil acesso e que não tinham residência, e depois acabou havendo uma decisão dando auxílio moradia, inclusive para aqueles que tinham residências nas próprias cidades. Então, a chamada farra dos auxílios moradia. Bom, essa matéria foi ao Supremo, e o Supremo acabou dando uma liminar, estendendo para todo mundo, que foi o ministro Fux, e depois eles fizeram um lobby no Congresso Nacional e criaram uma lei federal para elevar o teto dos ministros do Supremo de 33 para 39. Pois bem, isso foi feito por lei no governo Michel Temer, no governo passado, junto com o Congresso Nacional e o Supremo. O que fizeram as carreiras jurídicas que vêm abaixo do Supremo? Pegaram aquela lei e baixaram, através do Conselho Nacional de Justiça, dizendo assim: não, vocês podem se auto-aumentar nos estados. Então, aqui, esta conta custa 250 milhões para os cofres públicos do Rio Grande do Sul. Então, o que eu propus na Assembleia é que estes auto-aumentos que não passaram por lei, da Defensoria, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, sejam desfeitos por decreto legislativo. Essa matéria vai à votação na Assembleia. Sim. Deputado Sebastião Melo, eu sei que o deputado será candidato a prefeito, tenho certeza disso. E gostaria muito de vê-lo na prefeitura. Mas o que lhe assustou mais quando assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa? Rapidamente, assim, um resumo. Nada me assustou. Eu penso que o papel de deputado ou de vereador é ser procurador. Ao se deparar com toda aquela esquerda, é ser procurador do povo. E para mim, Jorge, eu tenho 3 hierarquias no exercício do mandato: fiscalizar, mediar conflitos, acabar com leis que atrapalham a vida do povo e, por último, fazer leis. Então, neste diapasão, nesses 3 meses, eu acho que nós estamos trabalhando bem. E eu gosto da boa briga. Bom, então, eu vou aqui servir de porta-voz do povo e vou lhe pedir uma coisa. Nenhum deputado teve a coragem agora de falar sobre o preço da gasolina, sobre não os 30% do CMS, que dizem que sai da refinaria, mas sim sobre o que chega no posto de gasolina, e que é a pauta do governo de 4,68, porque ele saiu de lá com 2,229, na realidade 2,03, e na realidade o povo está pagando, o consumidor está pagando 70%, e agora ele quer um aumento de 15 dias e botar mais ainda 30% em cima da diferença do valor da gasolina de 4,68 e que o posto vai vender. Bom, eu agradeço muito a sua presença aqui e queria também fazer um apelo a todos vocês. Hoje nós temos 5.000 crianças em casalares e abrigo no nosso estado. 1.000 crianças em Porto Alegre. Adote uma criança. Até o próximo bloco. Obrigado por estar conosco. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome.
Olá, meus amigos, mais uma vez a participação aqui no programa Economia e Desenvolvimento, hoje falando sobre direito previdenciário. Vamos falar sobre a Operação Pente Fino, a dita Operação Pente Fino do INSS, que, segundo o governo, a projeção é para terminar agora no final de 2018. Essa operação, chamada Pente Fino, começou em agosto de 2016, visando chamar todos aqueles que, em gozo de benefício previdenciário por doença, acidente ou aposentadoria por invalidez, estivessem há mais de 2 anos sem fazer uma perícia. Mais de 1,5 milhão de segurados foram chamados no Brasil inteiro. E vamos falar um pouco também sobre o impacto e o resultado dessas perícias e dessa operação. Pois bem, o que visava essa operação que ainda está em vigor? Chamar os beneficiários que estão em gozo de benefício de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez para que fizessem uma nova perícia e aí se avaliaria para ver se as condições de incapacidade laborativa ainda permaneciam. O que ocorreu? A cada 2 segurados periciados, 1 perdia o benefício. Então, foi uma ótima forma de economia aos cofres públicos, pois metade desses segurados que outrora recebiam benefício previdenciário deixaram de receber e foram recolocados no mercado de trabalho. Temos que analisar também a questão de excessos, tanto pelo segurado, tanto pelo INSS. Excessos do segurado, aqueles beneficiários que estavam com benefícios fraudulentos ou há muito tempo sem fazer uma perícia. Exemplo, quem teve uma fratura e estava há mais de 2 anos encostado em gozo de benefício previdenciário, isso é óbvio que deveria ter sido feito essa perícia, porque um benefício desses, num tempo de recuperação, em 6 a 8 meses no máximo, já estaria recuperado. Em contrapartida, ocorreram excessos por parte do INSS. Pois bem, segurados que ainda estão com problemas de saúde, ainda incapacitados para atividade laboral, permanecem doentes e o INSS jogou-os ao mercado de trabalho, dizendo que estão aptos para o trabalho. O que ocorre? Esses segurados que não estão em condições ainda laborais, seja por diversos motivos, podem ainda fazer uma perícia. O que é isso? Podem recorrer do resultado dessa perícia feita pela INSS. Quando ocorre a alta programada ou a alta médica do INSS, o segurado pode recorrer diretamente ao INSS, aí vai a dica, munido de documentos contemporâneos. Não adianta levar documentos, atestados médicos e exames receituários que ensejaram o seu benefício que você estava ganhando. Você tem que levar novos, contemporâneos, para que o perito possa analisar. E aí, não feito o resultado de constatação da incapacidade por parte da Previdência, por parte da autarquia, pode ainda o segurado recorrer ao Poder Judiciário. No Poder Judiciário, o segurado terá a análise feita por um especialista. É designado para a enfermidade, a especialidade médica da doença, da convalescença, do problema de saúde que tirou o segurado, tirou o trabalhador do mercado de trabalho para poder ser tratado pela Previdência, ou recebendo o benefício, tendo aí a possibilidade de ser tratado por um médico. Na perícia médica feita pelo Poder Judiciário, é chamado um médico, um perito especialista na área da enfermidade do segurado. Nesta análise, também é bom e é importante relembrar que documentos contemporâneos são necessários. Aí, com documentos contemporâneos que eu digo, atestados médicos, laudos médicos, exames de imagem e também receituário. Porventura, se teve alguma baixa hospitalar, alguma internação hospitalar, também leve. O boletim de atendimento também serve, se caso foi atendido num ambulatório ou numa emergência do hospital, que isso vai ajudar na hora do perito analisar o seu caso em concreto. Muito bom, mais uma vez muito obrigado e até a próxima. Muito bem, mestre Vilmar. Nesse último bloco do programa dessa semana, a Patrícia Leão Ferraz. Patrícia, seja bem-vinda novamente aqui no programa. Obrigada. Quando é que sai a revista? Está para sair, né? Isso, sai agora na segunda quinzena de junho. Isto.
Daí, então, nós já estamos, assim, a 1000, né, com a produção, assim, com tudo, as colunas e novidades na revista, bastante, que a cada edição a gente traz, né? Patrícia? Então, daí nós Será vamos que vai poder adiantar essa novidade? Será que vai poder? Pois é, pode ser que, né, seja uma Sim, surpresa. a gente sempre gosta de trazer umas surpresas para a leitora, né? E então elas até gostam disso e tudo, que a gente movimenta bastante. Mas assim, vão ter novas colunas, né? Que a gente está trazendo, assim. Tem bastante assunto assim ligado ao empreendedorismo feminino, né? A moda, a beleza. Então, assim, diversos assuntos, mas sempre atuais, né? Como eu falo, e sempre produzidos por nós. Então, assim, ó, tudo é bem exclusivo, né? Da revista. Então, Fala de beleza, né, Silvia? A beleza da revista em si, né, com o conteúdo, é um somatório que né, já é uma grande novidade. E ela falou aí no empreendedorismo, é importante o empreendedorismo, porque na verdade nós vivemos um ambiente no Brasil que ainda não é muito propício a negócios, né? E nós sabemos que o nível de desemprego no país é muito grande. Então tem muitas pessoas que hoje estão desempregadas e elas estão decidindo, né, o Govinatsky, a fazer o seu próprio negócio. O ambiente do Brasil hoje de negócios facilita o empreendedorismo ou ainda está longe disso, Patrícia? olha, já teve um momento assim, ó, de um boom, né, de microempresas e tudo mais. Até assim, ó, o que eu lembro, e até é uma lembrança recente, assim, que são negócios assim muito criativos, muito assim prósperos até, mas a um médio e longo prazo. Então, às vezes, assim, ó, bem aquela questão dos 2 anos, até que o Sebrae fala bastante, né? E que nós acompanhamos, né? Novas empresárias e tudo, e a revista sempre fomentou essa divulgação do empreendedorismo feminino e tudo. Então, a gente acompanha isso e vê que muitas fecham. E a gente até fica, assim, bem solidária e tudo, porque às vezes são ideias que, como eu falei, a médio e longo prazo iam bombar mesmo. E a gente vê também, Patrícia, nessa questão, inclusive, desses 2 anos, né, que muita gente aposta que vai ter um resultado imediato e esse resultado não aparece. Qual é a dica que tu tens para essas pessoas quando vão empreender, não é, em relação, assim, não só à gestão, organização da empresa, mas a reserva técnica financeira para aguentar esse primeiro tranco desses primeiros aí 720 dias, né? Sim. Não, a partir de um planejamento, né? Porque assim a gente vê também assim muitos negócios são abertos assim pela empolgação do empreendedor, né? Daquela coisa de oportunidade ou de necessidade. Então assim, ó, primeiro de repente testar, pesquisar bastante, né? Assim, conversar com outros empreendedores da área, da concorrência, ver a concorrência como está, né, naquele mercado. Se for uma inovação, então, assim, testar o produto, serviço, né, para daí seguir adiante. E assim, ó, como tem muitos desafios na vida do empreendedor, assim, a pessoa já estar disposta a isso. Então, assim, ó, que não vão ser flores, né? Assim, são flores porque quando tu ama o que tu faz, aquilo tudo acontece melhor. Mas tem espinhos, né? Tem que se cuidar com os espinhos. Exato. Então, assim, ó, sempre até quando eu sou convidada para palestrar, assim, em universidades e tudo, então eu falo, não, é muito bacana empreendedorismo, tudo mais, mas às vezes a pessoa pode empreender na sua própria carreira, sendo um funcionário, enfim. Esse é outro detalhe, quer dizer, a pessoa ter a expertise daquilo que ela quer fazer um empreendedorismo, um empreendimento, ela conhecer o que está fazendo, além da pesquisa toda essa de mercado, de conversar com a pessoa, vai dominar o assunto. Exato. Porque muitas pessoas se empolgam, tal coisa está dando dinheiro, vou empreender lá, mas não conhece, não é? Sim. Eu vejo que isso pode ser também um entrave muito grande para a sequência do negócio, para a longevidade. Não, da e empresa. nesse ponto até assim, ó, o empresário, assim, ele não é só o chefe, ele é um líder, né? Então, se ele tiver que pegar junto ali com os funcionários, com seus colaboradores, exatamente, ele já sabe como funciona e ele vai lá e faz. Perfeito. Essa ideia do governo, né, de facilitar, né, o governo federal,
a chamada liberdade econômica, simplificar os impostos, tirar quer dizer, permitir que o cara abra o negócio e depois vai fazer a papelada e diminuir essa complexidade de papéis, é importante, mas não é o Estado e as prefeituras, né, governo, tem que ajudar também, né, porque nós dependemos muito da prefeitura, do Estado, dos estados, né, também, para que a gente possa ter um empreendedorismo, né, efetivo, que possa se manter, né, e criar empregos, trazer riqueza para a sociedade. Exato, que é fundamental, né? Porque às vezes eu vejo, assim, muitas empresas que daí, assim, precisam demitir em massa e tudo, assim, por não ter esse aporte, né? Dos governos, assim. Essa reforma da Previdência é importante, a reforma do trabalho foi importante, mas isso não é só isso, né? Que é muita coisa, tem que avançar em muitas coisas, né? Facilitar o negócio. Exato. Patrícia, então a revista está saindo agora semana que vem. Isso, assim, sai agora na segunda quinzena de junho, então... Vem aqui para trazer a revista para mostrar, né? E daí tem o próximo evento também, que daí Quando é o próximo evento? O próximo evento, ele fica mais pro fim do mês. Fim do mês de junho agora? Isso, na última semana de junho. Tá bom. Daí a gente vai estar divulgando nas nossas redes. Com certeza, vamos fazer uma cobertura desse evento aí. Patrícia, obrigado pela tua presença aqui. Certo, muito obrigada. Sucesso também. cada vez mais, né? Ela aqui é uma grande empreendedora também, né? Parabéns pelo trabalho. Então, Tá, muito obrigado. Sempre um prazer. Tá certo, muito obrigado. Obrigado a você também, telespectador. Uma bela semana de trabalho. O Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.